Agora a gente vai para o exterior, porque a ONU reforçou a preocupação com essa mega operação no Rio de Janeiro. Segundo um porta-voz, o secretário-geral Antônio Guterres está gravemente preocupado com o número de vítimas, que chega a ao menos 119 pessoas. Quem tem os detalhes é a nossa correspondente Mariana Jangiacomo, ao vivo de Washington. Mariana, a ONU também defendeu uma reforma policial no Brasil. Traga para a gente, então, suas apurações. Boa tarde para você. Oi, Débora, Yuri, boa tarde a todos. Olha, essa mega operação tem chamado muito a atenção em várias partes do mundo, inclusive aqui nos Estados Unidos, os jornais noticiando essa operação e todos chamando atenção para esse número de mortes, para o fato de essa ter sido a operação mais letal da história do Rio de Janeiro. Isso chamou a atenção da ONU também e agora à tarde o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que estava muito preocupado com esse alto número de mortes. Depois disso, também a ONU lançou um documento pedindo por uma reforma policial no Brasil. Esse documento foi divulgado pelo alto comissário de direitos humanos da ONU e pede uma grande e efetiva reforma dos métodos policiais no Brasil depois dessa operação. O entendimento da ONU é de que é preciso mudar depois de uma operação ter deixado mais de 100 pessoas mortas, ter apavorado moradores no Rio de Janeiro. Então, isso realmente chamou a atenção da Organização das Nações Unidas, que agora defende que é preciso mudar toda a forma como a polícia é estruturada no Brasil, visando diminuir a letalidade, as mortes das pessoas, que é, claro, no Rio de Janeiro, mas em operações policiais de uma forma geral. Lembrando que a operação mais letal até agora tinha sido em Jacarezinho, em 2021, com cerca de 30 mortos, e agora, então, a gente tem esse número muito maior. A gente separou um trecho do que disse mais cedo, então, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Vamos ouvir. This morning of our reaction concerning the police raids that took place in Rio de Janeiro, and I can tell you that the Secretary General is gravely concerned by the large number of casualties during a police operation conducted yesterday in Rio de Janeiro. He stresses that the use of force in police operations must adhere to international human rights law and standards, and urges the authorities to undertake a prompt investigation. Deixa eu continuar aqui com a Mariana Jangiacomo, que segue conectada conosco aqui. Deixa eu ver se ela está ainda me ouvindo, porque eu queria... Mari, deixa eu dar meu boa tarde para você. Você acabou de fazer uma entrada na CNN Internacional e a gente tem acompanhado já desde ontem o quanto esta mega operação no Rio de Janeiro repercutiu nos mais variados veículos de imprensa. Queria que você trouxesse um pouco desse olhar de qual é a atenção que a mídia internacional está dando para o que aconteceu nessa mega operação e um pouco em linha com o que a Débora colocou aqui para o nosso entrevistado agora há pouco. O quanto essas imagens de violência e essa situação do crime organizado no Rio de Janeiro, e não só no Rio de Janeiro, no Brasil como um todo, aqui também em São Paulo, na região Nordeste, o quanto isso desperta a atenção não só da imprensa internacional, mas também de tomadores de decisão, por exemplo, potenciais investidores estrangeiros que colocam a variável da segurança na hora de tomar as decisões de aplicar ou não recursos, investimentos aqui no Brasil, Mari. Yuri, são imagens muito chocantes e que falam muito sobre o Brasil de uma forma geral, sobre como as pessoas enxergam o Brasil. Então, é claro que os números chocam, as imagens, aquela imagem da fila de corpos no chão, na praça no Rio de Janeiro, das famílias reconhecendo essas pessoas, toda a forma como isso aconteceu, os drones usados pelo Comando Vermelho também. Então, tudo isso acaba criando uma imagem muito forte que repercute muito ao redor do mundo. E eu falava agora na CNN Internacional com a apresentadora Isa Soares, da CNN em Londres, e ela me perguntou especificamente sobre como fica a questão política no Brasil. Por quê? A gente sabe que há eleições no ano que vem, que isso expõe e que essa mega operação, ela expôs as divisões políticas que existem no Brasil nesse momento. Isso ficou claro. Então, os estrangeiros estão interessados também em saber sobre isso, em saber sobre como os diferentes lados
políticos pensam sobre isso e o que pretendem fazer sobre isso, até como você disse, como uma forma de pensar no futuro. Qual é o futuro? Para onde vai o país a partir de algo tão chocante quanto o que aconteceu nessa semana no Rio de Janeiro? Eu sinto que, especialmente aqui nos Estados Unidos, o olhar é muito voltado para essas divisões, já que aqui existe uma situação política muito parecida com a situação do Brasil, de um país dividido, né, entre dois lados praticamente. É claro que no Brasil a gente tem muito mais, a gente tem vários partidos políticos, aqui a gente tem dois, mas guardadas as diferenças, são situações muito similares, então existe muita curiosidade em entender como exatamente que algo tão chocante quanto essa mega operação vai agora desenhar o futuro político do país, como a população vai reagir a isso e como isso vai realmente influenciar no futuro para além da questão da segurança, porque a gente sabe que é um assunto que mistura segurança, mistura questões sociais, engloba uma série de assuntos que acabam definindo mesmo, ajudando a traçar os rumos do país. E as pessoas sabem que o Brasil tem eleições e se interessam por isso, em entender exatamente como que a população está se mobilizando e como que os partidos políticos, como que as autoridades estão se mobilizando a partir disso, Yuri e Débora.